Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Em Movimento. E hoje eu quero trazer uma provocação, né? Porque nós sempre pensamos, né, que se trata artrite com reumatologista, se trata o estresse com psicólogo, com psiquiatra, a falta de memória com neurologista, e assim a gente vai buscando setores diferentes. Mas se eu te disser que tudo isso faz parte de um mesmo contexto, tudo isso está dentro da inflamação, e quando a gente tem aquela manifestação articular, isso já começou muito tempo antes, lá no cérebro. E hoje eu converso com uma pesquisadora, a doutora Andrea Vickert, que passou uma carreira inteira tentando decifrar, né, exatamente isso. E ela transitou por vários setores, ela passou de imunologia para neurociência, ela passou do comportamento para a cognição, para entender que tudo isso faz parte de um mesmo processo. Seja muito bem-vinda, Andrea. Muito obrigada, doutora Tamara, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre, né, esse sistema complexo que é o ser humano. Muito bom. Então eu queria saber, assim, como que tu passou, né, das tuas pesquisas iniciais de anticorpos, então, para essa neurociência comportamental? Como é que foi essa busca, essa transição? Bom, eu acho que todo mundo da minha faixa etária fez isso de traçar um plano e eu vou seguir isso até chegar ao meu objetivo, que era ser pesquisadora, né? Só que ao longo do caminho a gente vê que não é assim, que a estrada não é uma linha reta, né? E no fim do meu mestrado eu me questionei muito, assim, que o que eu estava pesquisando não dizia muito sobre o desenvolvimento de doenças em si, né? Tipo assim, era um detalhe no meio de uma área, né, de um ser humano inteiro. Eu decidi que eu precisava parar, então, explorar um pouquinho, né, o que eu tinha em termos profissionais, e só mais tarde que eu fui para o doutorado, então, e que aí sim eu me apaixonei, que foi quando eu entrei na psiconeuroimunologia, que foi então deixar de ver, né, começar a tentar ver, deixar de ver como mente e corpo, mas um ser único que é influenciado pelo que acontece, o cérebro comanda o que acontece no sistema e o resto do sistema também influencia o que acontece no cérebro. E assim eu fui, então, explorando as possibilidades, dialogando com diferentes áreas para chegar tentar entender cada vez melhor o ser humano. Perfeito. E nós cada vez sabemos mais que a inflamação está presente em tudo, né? A inflamação, ela é uma reação normal do nosso corpo, ela deve existir para nos proteger de uma série de situações, mas em alguns momentos ela pode nos trazer dano, né? Uhum. E o termo neuroimunologia, né, que acho que é a tua área principal hoje em dia, como é que a gente pode explicar para as pessoas que não são da área, assim, definir de uma forma mais simples? Então, vamos lá. É o entender que o nosso cérebro também vai ter uma resposta imune. Que o que acontece, o que a gente vê acontecer muitas vezes num resfriado, em algumas outras doenças também vai acontecer no nosso cérebro. Com células especializadas, com moléculas especializadas, mas existe esse diálogo. O cérebro não é mais aquele órgão que por muito tempo foi dito como guardado numa caixa preta, que é o nosso crânio. Ele dialoga com o resto do nosso organismo. Inclusive, se pensava que o cérebro nascia e ia morrendo as células, nunca mais acontecia nada. Exato. Era fixo, estático, né? Exato. E hoje a gente já sabe que não. A gente já conhece plasticidade, a gente já sabe como estimular essa plasticidade. Então, assim, a neuroimunologia vem nessa mesma linha de dizer, olha, o sistema imune que atua no resto do organismo também atua lá. Seja para o bem ou para o mal. Ou seja, não existe aquela desculpa, eu nasci assim, eu sou assim, né? A gente pode mudar. Para o bem e para o mal, de preferência para o bem, mas a gente sempre pode, né, evoluir e melhorar. Muito bom. No meu consultório, eu atendo muitos pacientes com doenças crônicas, autoimunes, né, lúpus, artrite reumatoide, algumas doenças inflamatórias também, como as espondiloartrites. E muitas vezes os pacientes, eles notam que pioram com estresse intenso, né, e aí eles perguntam, a minha doença vem do estresse? O estresse é a causa e muitas vezes existem vários gatilhos, né, para dar a primeira manifestação da doença, mas é muito comum que o paciente associe com algum fator estressor da sua vida. Então eu quero que tu traga um pouco o que se sabe sobre o estresse realmente interferindo nisso. Então vamos falar sobre estresse, amo falar sobre estresse. Mas assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que o estresse não é bom nem é ruim.
O que é um evento estressor para ti não necessariamente vai ser um evento estressor para mim. Então, já entra a diferença de que como eu me relaciono com o meio ambiente vai determinar o que de fato vai me tirar do equilíbrio, né? Que vai balançar o meu equilíbrio. Se a gente for analisar a resposta ao estresse que a gente dá atualmente, ela existe há tanto tempo na evolução, que é por isso que muitas vezes a exposição ao estresse faz com que a gente acabe adoecendo. O que acontece? Quando eu tenho um estressor, eu ativo regiões do cérebro para me deixar em estado de alerta, que vão ativar uma resposta imune e vão secretar o cortisol. Todo mundo já conhece cortisol, o hormônio do estresse. É importante ter o cortisol, por quê? Porque eu vou ter que coordenar vários sistemas do organismo para vivenciar aquele estressor, né? E eu também tenho, então, a minha ativação imune. Se eu tenho um estresse muito prolongado, muito crônico, o que acontece? O meu organismo já não responde mais. Então, vamos fazer uma analogia. Eu gosto de falar assim para os alunos, tá? Quando a gente pega a resposta ao estresse, ela é a mesma resposta que os animais selvagens têm quando estão fugindo de alguém. Tipo, uma zebra fugindo de um leão, tá? Se a zebra está fugindo do leão, ela tem que sobreviver. O que o organismo dela faz? Coisas que não são essenciais, como digestão, armazenamento de urina, isso tudo não é essencial, isso vai ser desligado. Por quê? Porque ela precisa focar em coisas como visão, audição, o cardiovascular dela, porque ela está fugindo do leão. E o sistema imune dela precisa estar ativo e reorganizado. Por quê? Porque eu preciso que o meu sistema imune esteja nas fronteiras do meu forte, que é o meu organismo. Porque se aquela zebra tomar uma mordida de um leão, ela precisa continuar correndo, talvez, para se manter viva, né? Então, eu tenho que estar no ótimo do funcionamento. E isso serve para a gente também. Quando a gente está, os alunos quando estão em época de prova, quando a gente está num momento de estresse intenso, a gente se sente no nosso ótimo do funcionamento. O problema são duas situações. Quando eu termino o estresse, tá? E daí o meu organismo está se reestruturando, eu dou a chance para que patógenos oportunistas ou doenças que já estão ali, ou que estavam só aguardando uma oportunidade para se manifestar, se manifestem. Ou quando eu tenho, então, o estresse crônico, como a gente chama. Porque daí o meu organismo todo se adapta para que aquela situação não seja tão demandante. E daí, na realidade, é como se eu não respondesse mais ao estresse. Eu vou estar sempre inflamado, ou as minhas células do sistema imune não vão mais responder ao cortisol, que tem que regular aquela resposta para não ser detrimental, né? Então, de fato, se eu já tenho uma predisposição para ter uma doença de cunho inflamatório, ou, né, uma doença autoimune, quando eu tiver uma alteração no meu sistema, seja por um estresse crônico, seja por um retorno à homeostase, seja pelo que for, essa doença vai exacerbar. E isso é válido para qualquer patologia, não só doença autoimune. Então, a gente vê alergias, enfim, tudo que tem um cunho inflamatório, uma vez que exposto a um estresse, vai ser exacerbado, né? Então, os teus pacientes estão certos em fazer essa observação. Exatamente, é muito importante isso, porque tu falou da zebra, né? Mas o nosso histórico genético também era de usar isso para luta ou fuga, né? Então, a gente também tinha que fugir de predadores, né? E isso tá ali no nosso... Mas tu falou perfeito, o luta ou fuga, essa é a resposta ao estresse que a gente dá até hoje. Isso. Né? Só que o nosso estresse vai ser o tráfico, né? Vai ser a violência, vai ser estar atrasado, são outros estressores. Não necessariamente as situações que nos porem em risco de vida, exato, né? Exato. E a gente acaba ativando os mesmos mecanismos como se estivesse fugindo do leão. Exatamente. Né? Validando os nossos pacientes, né? Pessoas que têm doenças crônicas, lembrando que o estresse, sim, ele é um fator que pode exacerbar a manifestação da sua doença, né? Não é coisa da sua cabeça literalmente, né? Pode começar, né? A localização está ali na cabeça, mas não é coisa da nossa cabeça. Então tem um cunho, uma explicação científica, né? Uma base científica por trás disso. E agora basta a gente saber como lidar com essas situações, né? Como manejar o estresse dessas pessoas, né? De forma efetiva. E não simplesmente dizer assim, você não pode se estressar porque, né, exato, não adianta, não vai resolver, né? Não vai.
que eu acho assim, cada vez mais a gente está se voltando, como sociedade, a gente tem visto que o bem-estar está cada vez mais, né, em procurar um estilo de vida saudável, né? E eu acho que por esse estilo de vida saudável, a gente tem que incluir estratégias de enfrentamento ao estresse. Né? Que cada um de nós vai ter a sua, de novo, não existe uma regra, não existe assim, tu tem que fazer exercício 3 vezes por semana. Talvez fazer exercício mais de 3 vezes para um indivíduo vai ser um estressor. E para mim, não. Exatamente. Então, cada um vai ter que procurar qual é a sua estratégia de enfrentamento ao estresse. Né? Como é que tu faz um tamponamento daquele estresse que tu está vivenciando? Porque a gente não tem como fugir dele. Exatamente. Né? Então, buscar as estratégias que nós conseguimos buscar para enfrentar isso. E assim, não tem pílula para o estresse, né? Não tem. A vida corrida faz isso, né? Então, acho que a busca é olhar dentro de si para entender qual é a melhor estratégia que faz com que tu enfrente aquele estressor. Perfeito. Eu sempre falo para os meus pacientes que os pilares, né, que são importantes no tratamento de uma doença inflamatória, uma doença autoimune, que é encontrar o medicamento certo, né, Sim. deles é fundamental para essas doenças. Fazer exercícios, né, manter uma musculatura, a gente sabe que a musculatura ela é anti-inflamatória. Reduzir gordura corporal, ou seja, ter uma alimentação equilibrada com todos os nutrientes necessários, dormir bem, e controle do estresse. Aí sempre quando eu chego na frase do controle do estresse, eu ouço uma risadinha, tipo assim, doutora, daí as pessoas me contam os dramas da sua vida, todo mundo tem, né, estresse na vida, quem não tem, quem não tá tem, vivo. Exato. Mas eu explico que, na verdade, não se trata de não ter estresse, se trata de como a gente lida. O estresse, as coisas difíceis, ruins, estressantes vão acontecer na vida de todo mundo, em maior ou menor grau, em certas fases, né? Mas como a gente lida com esse estresse? E essa forma de lidar, às vezes, é difícil, né? Ainda mais para quem está no meio daquele furacão, né? Que não está enxergando uma saída. Por isso que é importante buscar ajuda, auxílio fora, né? Ter alguém que te guie e ajude a ter esse controle. Sim. Eu brinco que terapia todo mundo tem que fazer, todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo. Porque quanto mais tu te conhece, mais tu conhece as ferramentas que tu tem para lidar com os estressores, né? E porque, assim, sempre que eu começo uma aula de estresse com os alunos, eu boto um slide que tem várias cenas do cotidiano, né? E que muitas delas vão ser classificadas como não estresse, um casamento, o nascimento de um filho, ganhar na loteria. Só que isso é um estressor. Porque tá te tirando daquele equilíbrio que tu estava convivendo, né? Pode ser um bom estressor, mas não deixa de ser um estressor. Exato, tem pessoas que infartam quando o time ganha o campeonato. Exatamente. Né? Então, assim, tu te conhecer para saber o quanto aquela situação te tira do equilíbrio e o que tu precisa para restabelecer, né? Para daí não deixar aquilo te afetar como um estressor, não disparar o teu mecanismo de luta ou fuga. Exatamente. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente identifica que aquele estresse nem chegou e pode vir a chegar. Exato. E a gente até pode evitar esse enfrentamento, né? Entrar na situação. Então, a gente pode buscar estratégias para já desviar daquele foco estressor. Né? E muitas vezes até o entender que, bom, é assim que eu respondo e isso é normal, esse é o meu organismo, também já ameniza muito a tua percepção do estresse, né? Perfeito. Muito bom. E com todo esse conhecimento da neuroimunologia, que eu acho que tem muita coisa ainda por vir, né? O quanto tu vê que isso pode trazer de impacto nas doenças reumatológicas crônicas, né? Doenças autoimunes, doenças inflamatórias, que têm esses fatores todos ativados. O que eu acho? Eu acho que, assim, a partir do momento em que a gente deixou de ver o ser humano como mente e corpo, como uma dualidade, a gente já consegue entender como um sistema mais complexo e como diferentes coisas podem atuar nesse organismo para o bem-estar desse organismo. Né? Então, assim como a gente estava falando do enfrentamento ao estresse, a gente entra em questões como alimentação, como estilo de vida, como o sono, né? E cada vez mais a gente descobre conexões do cérebro com a nossa periferia que fazem todo sentido quando a gente começa a pensar em patologias, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, o Parkinson, que é uma doença que tem sua característica genética, mas já se sabe que existem uma série de alterações que foram observadas anos antes do primeiro episódio parkinsoniano e que tem a ver com microbiota intestinal, com inflamação, com comunicação do nervo vago,
né? Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para se descobrir, para conseguir trazer um bem-estar maior para essas pessoas, sabe? Para que seja, de fato, a gente se resuma apenas, bom, agora eu só preciso encontrar o medicamento correto. Porque o resto, a gente, né, as outras vias a gente já conseguiu abranger. Perfeito. O medicamento certo, ele é um dos meus primeiros pilares, né, no tratamento. E os outros pilares são esses muito antes do termo medicina de estilo de vida, eu já pensava nessas questões, né, como importantes no tratamento. E tu falasse na microbiota, eu sei que tu estudou também por um tempo, quero que tu conte um pouquinho isso. E as pessoas se preocupam muito, né, sobre isso, mas não sabem muito bem e muitas vezes veem informações, né, muito vagas e às vezes até não verdadeiras, né? Hoje em dia a gente tem acesso a tudo, né? O que é o certo é o que é errado. E a internet aceita tudo, né? Aceita tudo, então como a gente pode ensinar para o nosso telespectador o que importa, o que se tem de conhecimento e o quanto a microbiota, que são as nossas bactérias que habitam, né? Nosso intestino, outras, o pulmão, né? E a gente tem microbiota em tudo que é lugar. Né? A gente tem microbiota da pele, da boca, vaginal, a gente tem, assim, pulmão, enfim. Todas as mucosas, basicamente, são habitadas, colonizadas por bactérias. E o meu outro xodozinho é a microbiota. Porque a gente não se dá conta, mas a gente é mais bactéria do que nós mesmos, né? De tantas células, de tantas bactérias que nos habitam, né? E aí eu vou falar uma coisa que eu acho que ninguém vai gostar, mas é que tu precisa ter paciência para modular a tua microbiota. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala em dieta inflamatória, né, muito passa pela microbiota. Porque aquelas bactérias que estão no nosso organismo, além delas estarem ali e servirem para ensinar o nosso sistema imune muitas coisas, elas também produzem substâncias que podem ter ou não um fim inflamatório. Né? Então, o tipo de bactéria que coloniza, ela vai resultar em alguma coisa no meu organismo. Né? Então, por exemplo, vamos mudar a dieta para uma dieta anti-inflamatória. Legal, mas tu vai ter que fazer essa dieta por muito tempo, para que tu consiga trocar a colonização, para que tu consiga mudar a tua microbiota de fato. Porque senão tu vai parar e tu ainda não mudou toda a população. Tem que pensar que são seres vivos que estão ali, né? Exatamente. Então tu vai modificar. Então é preciso ter paciência, né? Mas essa microbiota, ela tá ali e é muito interessante porque quando eu dou as aulas de imuno, eu brinco com os alunos assim, gente, quem tem primo pequeno, quem tem filho, sabe aquela fase que as crianças estão ali passando a comida no chão e botando na boca? Deixa, porque tu tá ensinando o teu sistema imune, porque tu tá colonizando a tua microbiota e tu tá ensinando o teu sistema imune o que ele precisa responder ou não. Perfeito. E um sistema imune que tu diz que poucas coisas ele precisa responder, ele vai ser mais eficiente e ele vai gerar menos inflamação, né? Então, e isso, quando eu fui para Dartmouth, passei um tempo lá estudando, eu trabalhei com uma pesquisadora que ela analisava a microbiota intestinal de recém-nascidos prematuros e que tinham fibrose cística. E ela correlacionava a microbiota com as exacerbações pulmonares que essas crianças tinham. E ela conseguiu, por exemplo, agora eu não me lembro quais eram as cepas, mas ela conseguiu identificar as colonizações, quais eram as diversidades que estavam mais propensas a ter mais exacerbação inflamatória pulmonar no futuro, né, no desenvolvimento da criança. Por quê? Porque aqueles metabólitos pelos produtos daquelas bactérias no pulmão, né? Então, ela viu na microbiota que afetava o pulmão e que trazia uma exacerbação inflamatória. Então, assim, eu sou apaixonada pela microbiota, né? Mas eu acho que só que tem que ter paciência, como tudo. É muito importante, né? Porque as pessoas hoje em dia estão cada vez mais querendo coisas imediatas, né? Ter imediatismo não adianta, porque aquilo que o teu corpo construiu ao longo de décadas para chegar num sintoma, numa doença, não vai ser em 30 dias que vai se resolver. Então, é necessário, né? E quando a gente fala, é como se fosse assim, as bactérias do bem e as bactérias do mal, né? Eu gosto de simplificar. Então, se tu der um monte de ultraprocessado, um monte de porcaria, tu vai alimentar bactérias que não são boas para o teu organismo, né? Exato. Dentre várias outras coisas que podem acontecer. E se a gente alimenta as bactérias certas, então elas têm que
tá em maior número para ganhar a luta ali, né, do bem e do mal, digamos assim. E não deixa de ser uma disputa, porque, por exemplo, quem tem cândida sabe, normalmente é quando tu tem um desbalanço da microbiota vaginal e tu vai ter uma predominância da cândida, que vai te levar a uma patologia. O mesmo pode acontecer com transtornos gastrointestinais, e se pensando dessa forma, também vale para a questão inflamatória. Tu tá numa disputa ali, e as bactérias boas, elas servem, inclusive, para segurar o crescimento de possíveis bactérias patogênicas, né? Exatamente. Então, é bem isso, assim. Só que, como tu bem falou, a gente ficou anos cultivando uma microbiota, não vai ser em 30 dias que a gente vai conseguir modificar ela, né? Exatamente, a paciência é uma virtude nesses casos, A paciência e a consistência, né? Perfeito. De seguir a dieta, de fazer o exercício, né? Exatamente, seguir né? melhorando a sua rotina. E falando, então, de todos esses pilares importantes, né? Sono, estresse, movimento, tu põe eles em alguma ordem de mais importância? Não. Como é que tu considera isso? Eu acho que eles andam juntos, eles andam de mão dada, porque não tem nem alimentação e nem exercício feito direito se tu não dorme direito. Assim como não tem sono bom se tu come mal e se tu te exercita mal, né? Então, eu acho que eles andam muito... quando eu fico pensando nisso, eu não consigo colocar uma hierarquia de quem é mais importante, sabe? Porque os três andam de mãos dadas. Tu tem que dormir bem, tu tem que fazer o teu exercício e, de novo, a quantidade de exercício, o tipo de exercício vai variar de pessoa para pessoa. Mas tu tem que te mexer. Tu não foi feito para ficar parado. Exatamente. Né? E a alimentação. Nada... E é aquilo, né? Lá, voltando à época da luta ou fuga, né? A gente tinha dificuldade de achar alimento. Exato. E a gente corria muito para fugir. Então, exato, a gente tinha um gasto e um movimento constante. Só que o nosso corpo, ele foi feito para isso. E hoje em dia está tudo ao nosso alcance, está tudo muito fácil. Então, a gente tem que criar essas situações, digamos que entre aspas, reais, né? Exato. Que não são mais o nosso dia a dia. Para que a gente não adoeça, para que a gente viva com mais longevidade, com saúde. E o nosso metabolismo também se mantém igual. Ele é feito para armazenar. Isso, né? Só que a gente tem um aporte alimentar que não existia. Sim. Então, assim, eu tenho muita comida a hora que eu quiser, não preciso correr longas distâncias, não preciso matar ninguém, então, só que o meu metabolismo continua achando que ele tem que armazenar. Para momentos de escassez, né? Exatamente. Então, chegamos nas doenças modernas que temos hoje, né? Exatamente. Causadas e amplificadas pelo estilo de vida. Exato. Né? Bom, então o que fica aqui para mim é que o corpo inflamado ele não é um erro de sistema, não, né? Ele é um sistema respondendo a alguma coisa, né? E isso acho que nos tira um pouco da culpa também, né? Mas também nos dá motivo para ter ações, né? Então, eu gostaria que tu finalizasse aqui com alguma... Eu acho que, assim, como tu bem colocou no início, a resposta inflamatória, ela é uma resposta natural do organismo, tá? A gente, que nem quando eu também falo para os meus alunos, assim, existe a inflamação que é estéril, que é aquela que não tem um patógeno e é que é causada por um patógeno. A estéril acontece, ela vai acontecer, tu bater o joelho, tu vai ter uma resposta inflamatória sendo desencadeada ali, né? A questão é o quanto tu mantém essa resposta inflamatória, porque ela também vai atuar no teu cérebro, modulando, muitas vezes, a expressão de cortisol, modulando o comportamento, né? E servindo de gatilho para doenças não apenas autoimunes, mas com cunho inflamatório, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, é buscar uma qualidade de vida, né? Naqueles pilares de sono, exercício e alimentação, de forma que o teu organismo só precisa inflamar quando de fato se faz necessário. Exatamente, perfeito. Nossa, muito obrigada, foi muito rica a nossa conversa, eu quero te agradecer mais uma vez. Agradeço. E quero agradecer também a arquiteta Amanda Krelin por essa decoração linda aqui do nosso novo episódio, com móveis de design da Schuster. E agradecer vocês pela audiência, espero que tenham gostado e aguardo você para o próximo Em Movimento.